Iniciação sobre inflamáveis e combustíveis. Caro colaborador, para um bom aproveitamento do curso de NR20, se faz necessário assistir previamente ao curso de combate a incêndio. Essa capacitação é importante para que você tenha o embasamento para a compreensão dos conceitos aqui apresentados. Contamos com sua participação e comprometimento. Caso tenha alguma dúvida, estou à disposição. Objetivo: capacitar e assegurar a saúde e segurança de todas as pessoas envolvidas em atividades com líquidos ou gases combustíveis e inflamáveis, desde sua extração, manuseio, transferência, armazenamento, operação e até mesmo a desativação das mesmas. Legislação aplicável. A legislação aplicável ao treinamento em questão refere-se à Portaria 3.214/78, em específico às seguintes normas regulamentadoras: NR01, Disposições Gerais; NR06, Equipamentos de Proteção Individual; NR20, Líquidos combustíveis e inflamáveis. Definições: líquidos inflamáveis. De acordo com a NR20, inflamáveis são substâncias que podem entrar em combustão de forma rápida quando expostas a uma fonte de ignição, liberando calor e gases. Podem estar no estado líquido, gasoso ou sólido. Possuem ponto de inflamabilidade igual ou inferior a 60 graus Celsius. Isso significa que eles podem pegar fogo facilmente a temperaturas relativamente baixas. Esses líquidos representam um risco significativo de incêndio e explosão, especialmente se não forem manuseados, armazenados ou transportados com os devidos cuidados. Exemplos comuns: gasolina, álcool etílico e acetona. Definições: líquidos combustíveis. Líquidos combustíveis são aqueles que podem pegar fogo facilmente ao entrarem em contato com uma fonte de ignição, como uma faísca ou chama. Eles possuem ponto de inflamabilidade acima de 60 graus Celsius, ou seja, precisam atingir uma temperatura mais elevada para se incendiar. Esses líquidos são utilizados em diversas atividades, como transporte, armazenamento e uso em máquinas e veículos, mas exigem cuidados especiais para evitar acidentes. Exemplos comuns: óleo diesel, querosene, óleo de cozinha. Exemplo: imagine que o combustível usado para abastecer uma aeronave tem um ponto de inflamabilidade de cerca de menos 40 graus Celsius. Isso significa que, mesmo em temperaturas muito baixas, ele pode liberar vapores inflamáveis. Mas, se a temperatura do ambiente ou do líquido subir para essa temperatura ou mais, os vapores podem se formar facilmente e pegar fogo com uma faísca ou uma chama. Características dos inflamáveis. Facilidade de ignição. Inflamam com pequenas fontes de calor ou faíscas. Liberação de vapores. Mesmo em temperatura ambiente, líquidos inflamáveis podem liberar vapores. Baixa energia mínima de ignição. Alguns vapores inflamam com descargas eletrostáticas, transferências de carga elétrica que podem gerar faíscas ou calor. Mistura com o ar. Muitos inflamáveis formam atmosferas explosivas quando misturados ao oxigênio. Propriedades. Ponto de fulgor. Temperatura mínima na qual um líquido libera vapores suficientes para formar mistura inflamável com o ar. Quanto menor o ponto de fulgor, mais perigosa é a substância. Limites de inflamabilidade, LII e LSI. Limite inferior de inflamabilidade. É a concentração mínima de vapor no ar capaz de inflamar. Limite superior de inflamabilidade. É a concentração máxima capaz de inflamar. Fora desses limites, não há combustão, mistura muito pobre ou muito rica. Para que ocorra combustão de um líquido inflamável, como combustível de aviação, não basta só haver o líquido. É preciso que ele evapore e se misture com o ar em concentração adequada. Se tiver pouco vapor, não pega fogo, mistura pobre. Se tiver vapor demais, também não pega fogo, mistura rica. Temperatura de autoignição.
A temperatura de autoignição é a temperatura mínima em que uma substância inflama espontaneamente, ou seja, pega fogo sozinha, sem nenhuma fonte externa de ignição, como chama, faísca ou atrito. Perigos associados. Os perigos associados aos líquidos inflamáveis são: incêndio, combustão descontrolada causada por vazamento ou mau armazenamento; explosão, quando a mistura inflamável está confinada e é exposta à ignição; atmosfera explosiva, formação de mistura inflamável com o ar em espaços confinados ou áreas abertas; queimaduras químicas, contato com substâncias corrosivas associadas a alguns inflamáveis; asfixia, vapores podem deslocar o oxigênio causando sufocamento. Riscos à saúde e à segurança. Diante dos perigos apresentados, conheça os riscos associados a cada um deles. Riscos de incêndio e explosão. Inflamabilidade. Combustíveis como Jet A1 e Avegás possuem baixo ponto de fulgor e alta volatilidade, evapora facilmente. Formação de atmosferas explosivas em caso de vazamentos ou derrames. Fontes de ignição. Eletricidade estática, descargas atmosféricas, faíscas mecânicas, equipamentos não à prova de explosão, motores em funcionamento, luzes e até uso indevido de celulares. Flashback, retorno da chama pela mangueira em caso de ignição na boca de abastecimento. Riscos químicos. Inalação de vapores de combustível, podendo causar tontura, náusea, cefaleia e, em casos extremos, intoxicação. Contato dérmico que pode provocar irritações ou dermatites. Risco ambiental devido à contaminação do solo e corpos d'água em caso de vazamento. Riscos mecânicos de acidentes. Movimentação de aeronaves e veículos de abastecimento, caminhões-tanque. Acidentes por atropelamento ou colisão durante manobras na pista. Quedas por escadas, plataformas ou mangueiras mantidas no piso do local de abastecimento. Riscos de pressão. Ruptura de mangueiras de abastecimento sob alta pressão. Projeção de combustível ou partes metálicas em caso de falha mecânica. Riscos elétricos e eletrostáticos. Acúmulo de eletricidade estática nas mangueiras ou no tanque da aeronave, principalmente em clima seco. Necessidade de aterramento, grounding e equalização de potencial antes de iniciar o abastecimento, feito pela companhia responsável pelo abastecimento. Riscos organizacionais ou operacionais. Falha na comunicação entre equipe de abastecimento e equipe de voo/solo. Desrespeito a procedimentos de segurança como isolamento da área, sinalização, uso de EPI e EPC. Treinamento insuficiente dos operadores responsável pelo abastecimento, aumentando chance de erro humano. Controle coletivo para trabalhos com inflamáveis. Conheça os controles necessários para evitar situações de riscos durante as atividades junto às equipes de abastecimento. Vamos começar com o controle coletivo. É necessário a delimitação e sinalização da área de abastecimento e o procedimento a ser realizado é evitar ao máximo se aproximar da zona de risco, ou seja, o local do abastecimento. A aplicação no pátio se consiste em colocar barreiras, cones, fitas de isolamento e placas visíveis. Seguimos para a coordenação de atividades, onde devemos evitar tarefas muito próximas ao abastecimento e devemos aplicar este procedimento realizando uma comunicação prévia com a equipe de abastecimento e coordenação de solo. Devemos definir rotas seguras de circulação ao desviarmos do caminhão e mangueiras de abastecimento, verificando sempre o trânsito ao redor e, para isso, devemos mapear um trajeto alternativo para pedestres e veículos. Com relação aos extintores acessíveis, devemos informar ao responsável o mais rápido possível em casos de princípios de incêndio e devemos manter os equipamentos de combate a incêndio nos equipamentos, sempre em condições de uso, válido e pressurizado.
Nos procedimentos de evacuação de emergência, temos que garantir uma saída rápida em caso de incidente e, para aplicar isso, temos treinamento e sinalização de rotas de fuga conforme orientações recebidas pela equipe do aeroporto. Controle individual para trabalhos com inflamáveis. Os EPIs necessários em tais atividades são os mesmos definidos para as atividades operacionais, rotineiras. Vale ressaltar que quaisquer atividades envolvendo o controle de vazamentos de líquidos inflamáveis são exclusivas da companhia que realiza o abastecimento, bem como da equipe do Corpo de Bombeiros do aeroporto. Fontes de ignição e controle. Conheça quais são as fontes de ignição que possam provocar riscos de incêndio ou explosão e seus devidos meios de controle. Fonte de ignição: chamas abertas. Exemplo no pátio de aeronaves: fumo, fósforos, isqueiros, trabalhos a quente. Controle recomendado: é totalmente proibido o uso de fontes de ignição nas proximidades do abastecimento de aeronaves. Fonte de ignição: superfícies quentes. Exemplo no pátio de aeronaves: motores em funcionamento, sistemas de exaustão, refletores de alta temperatura. Controle recomendado: desligar motores de veículos não essenciais, manter distância das áreas de abastecimento. Fonte de ignição: faíscas mecânicas. Exemplo no pátio de aeronaves: impacto de ferramentas metálicas, quedas de peças. Controle recomendado: evitar ao máximo o uso de ferramentas manuais que não sejam revestidas ou antifaíscas. Evitar quedas de peças metálicas. Fonte de ignição: faíscas elétricas. Exemplo no pátio de aeronaves: equipamentos elétricos comuns, interruptores, conexões mal isoladas. Controle recomendado: não realizar atividades muito próximas ao abastecimento. Veja esta situação com seu gestor imediato. Fonte de ignição: atrito ou aquecimento por fricção. Exemplo no pátio de aeronaves: rolamentos ou freios superaquecidos de veículos. Controle recomendado: não adentrar na área de abastecimento quando tais equipamentos estiverem nessas condições. Procedimentos em situação de emergência. 1. Alerta imediato. Ao perceber qualquer situação anormal, vazamento, cheiro forte de combustível, incêndio, fumaça ou qualquer sinal de perigo, informe imediatamente o responsável pelo abastecimento e a central de emergência do aeroporto. Acione os sistemas de alarme disponíveis no local, se houver. 2. Interrupção das atividades. Pare imediatamente todas as atividades na área, incluindo as suas, e mantenha a distância segura da zona de risco. Não realize nenhuma ação que possa gerar faísca, chama ou fonte de ignição. 3. Evacuação controlada. Siga as rotas de evacuação pré-estabelecidas e indicadas pelas sinalizações. Auxilie colegas ou terceiros que possam necessitar de ajuda sem se expor a riscos. Dirija-se aos pontos de encontro, pontos de reunião, indicados no plano de emergência do aeroporto. 4. Utilização de equipamentos de combate a incêndio, somente se treinado. Se for seguro e estiver treinado, de acordo com as instruções dadas pelo próprio Corpo de Bombeiros do aeroporto, utilize os extintores disponíveis para combater princípio de incêndio. Caso contrário, mantenha a distância e aguarde equipes especializadas. 5. Comunicação com a equipe de emergência. Informe à equipe de emergência do aeroporto todos os detalhes do ocorrido e a sua localização. Siga as orientações da equipe de emergência. 6. Isolamento da área. Evite retorno ao local até que a área seja liberada pela equipe responsável. Auxilie em manter os acessos bloqueados para impedir circulação de pessoas não autorizadas. 7. Primeiros socorros. Caso alguém tenha sido exposto a vapores ou tenha sofrido queimaduras, acione o atendimento médico imediatamente através de rádios ou ramais e etc., conforme os meios de comunicação fornecidos pelo aeroporto.
Caro colaborador, ao final deste módulo, você encontrará alguns vídeos para assistir, os quais complementam as informações apresentadas neste treinamento. Desta forma, siga para a próxima parte do módulo e assista aos vídeos para obter uma compreensão mais completa sobre a NR20. Para reclamações e/ou sugestões, entre em contato com o setor de qualidade, Elizabeth, e para o setor de SESMIT, Márcia. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e até mais!